Olá! Estamos aqui mais uma vez com o Cegonha Talks. Eu, Letícia, com minha parceira Pamela, e juntas vamos desbravar os caminhos da maternidade. Aqui com a gente hoje nós temos uma psicóloga infantil, mãe do José Renato, do Heitor, esposa do Bebeto, e que vai trazer muitos assuntos para contribuir com o nosso podcast. Então, com vocês, Daniela Freire. Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação. Um prazer estar aqui. Muito feliz pela trajetória de vocês, pelas descobertas de vocês. E é um prazer estar aqui para caminhar junto nessa estrada aí que vocês estão começando. E que longa, caminho. E os seus filhos já são adultos e a gente já tá começando, né? Então, tem uma jornada bem longa aí, né? Fala um pouquinho da sua jornada, então. Como que começou? Por que você se interessou mais pela psicologia infantil? Eu vi uma vez um vídeo que você falou que você gostava do brincar. Isso te chamou muita atenção. Quando eu tinha uns 9 anos, eu assistindo um filme, meu pai ao lado, eu falei, mas que profissão é essa? Que era de uma mulher brincando com um menino e ela descobre que ele falava muito rápido e ninguém entendia o que ele falava porque ele falava numa rotação a mais. E aí ela vai correndo atrás dele e acha ele no parquinho e fala, eu descobri e tal. E aí começa todo o processo de cura dele, né? Cura. E aí eu olhei pro meu pai e falei assim, que profissão é essa, né? Que trabalha brincando. E aí foi a primeira vez que eu soube que existia essa prática da psicoterapia infantil, né? É isso que eu quero ser. E foi assim, fui buscar a psicologia e dentro da universidade eu já fiz o meu recorte para a infância, abraçando tanto a psicoterapia infantil quanto a psicologia da educação, né? Tem tudo a ver, né? E aí mais tarde, é uma questão de 10 anos atrás, a psicologia social e hospitalar, né, focada na infância. Então, crianças hospitalizadas. E aí eu fui estudar isso, mas coisa mais recente. Mas sempre focado na a criança na infância. estava sempre no horizonte, né, era o eixo principal. Esse olhar mais lúdico, né, para a criança, do brincar faz muita diferença, né? Como que a gente pode, em casa, pelo brincar, conseguir identificar que a criança precisa de alguma ajuda? Essa pergunta é bem específica, né? Mas, primeiro, assim, uma criança que brinca é uma criança saudável. Uma criança que brinca tranquilamente, sozinha, ela comunica algo muito interessante, né? Agora, uma criança que apresenta ansiedade e dependência ao brincar, né? Ela já revela uma certa necessidade de observação, né? Ou por onde que está passando essa ansiedade, por onde que está passando essa dependência, é localizada, é generalizada, a dependência está mais fora de casa, só dentro de casa, na presença de alguém, né? Enfim, e o contexto, isso é importante a gente sempre lembrar. Todo comportamento humano ele tem que ser analisado dentro de um contexto, e dentro de uma cultura, que pode ser a grande cultura, mas a cultura familiar, né? Então, assim, para falar para mães, né, e pais, a gente não precisa estar pronto, né? E não precisa se cobrar do não errar. A questão não é não errar. A questão é como administrar as limitações que a vida traz para a criança e para a gente mesmo. Então, essa atitude diante do difícil, do desafio, do obstáculo, daquilo que a gente não sabe, mas estar ao lado, mesmo não sabendo, é que faz a diferença. Né? Você pode dizer, filho, eu não sei te ajudar nesse aspecto, né? Quando Heitor foi para uma profissão e Zé Renato para outra, nada a ver com as minhas, eu falei assim, eu sinto muito. Não sei, mas vou estar aqui para bater bola, para ajudar a pensar. Né? Então, a gente não tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não deixar espaço para falta. Exatamente no momento da falta é que começa a construção do eu, né? Do ego do ser humano. Então, a gente precisa ter um interlocutor de qualidade para ajudar a gente nessa aventura, né? Sim. Então... E Dani, dentro dessa primeira infância, né? Eu até gostaria que você trouxesse o que é a primeira infância, até quando ela vai...
E o quão relevante são esses primeiros anos de vida para a vida adulta? Bom, esses marcadores cronológicos, eles são meramente didáticos, né? Para vocês terem uma ideia, a infância na Idade Média nem existia. Tanto a infância é uma invenção cultural quanto a própria adolescência. Mas, nesse mundo moderno nosso, você tem pela educação, vamos falar um pouco da educação, uma organização que a infância vai até os 10 anos, né? Depois puberdade e adolescência. E dentro desse período de 10 anos, você tem a educação infantil, que vai de bebê aos 3 anos, que é o período que a gente denomina de creche, e dos 4 aos 5 ou 6, na regulamentação antiga, ia até 6, mas aí com essa pressa de alfabetizar a criança, o pessoal colocou até 5. Então, aí a gente tem a pré-escola. E aí, você está... depois disso, você tem os primeiros anos do ensino fundamental, né? Então, falar da primeira infância remete a gente falar desses primeiros 2 blocos, creche e pré-escola, né? Do nascimento até os 6 anos, vamos dizer assim, né? Considerando que os 3 primeiros anos são anos que acontecem muita coisa, principalmente o primeiro ano de vida, né? Acontece muita coisa na vida da criança e os 2 anos é um marco importantíssimo, né? Porque é o marco do nascimento do eu, da inteligência prática e da linguagem verbal, né? O que acontece antes é importante para que isso possa se dar. Por isso que acontece o terrível two, que é o que todo mundo uma denominação que todo mundo tem usado muito agora, de uma fase que a criança tá em vários conflitos e acaba fazendo muitas birras, é porque justamente então ela tá dentro desse período, né, dos 2 anos. Acontece que o ser humano, assim como na adolescência, ele acontece também na infância, a necessidade de se diferenciar. Então, isso é importante. Quando a gente nasce numa condição de indiferenciação. Nós não temos consciência do eu e achamos que nós somos simbióticos em relação aos outros. Nem achamos nada, né? É o que a psicanálise chama de célula narcísica, né? Mas a psicologia do desenvolvimento fala de indiferenciação, de uma impossibilidade de você distinguir do outro, né? E aí, como são muitas teorias, você vai alternando um pouco a explicação disso, mas a maioria dos psicólogos, eles concordam com isso. E que a história da nossa vida, então, é a história da diferenciação. E essa diferenciação não acaba nunca, só com a morte. Então, os motivos que movem a gente, muitas vezes inconscientes, por exemplo, quem é da psicanálise vai falar de inconsciente, são aqueles que estão aí a nos desafiar na construção dessa diferenciação. Quanto mais você tem consciência deles, mais diferenciado você está. Então, quando uma mãe, um bebê nasce uma mãe e nasce um pai, nós temos motivos que nós mesmos, como pessoas, não temos clareza. Então, a gente revive muita coisa, repete muita coisa, com maior ou menor grau de consciência. E esse é um elemento importante, né? Quando a gente vive a maternidade e a paternidade, quanto mais você tem clareza dos seus processos, mais você consegue distinguir a sua maternidade da maternidade que você viveu enquanto bebê. Sim. Isso é bem complexo, né? Porque bem complexo e graças a Deus que a terapia me ajuda muito nisso, de fazer essa transição do eu para Maria Júlia, que são seres diferentes, com vidas e mães diferentes. E vivendo histórias mesmo, né, diferentes. Porque eu percebi muito, acho que quando a gente tá nesse primeiro ano, né, Pan, que a gente tá se reencontrando dentro da nossa vida, da maternidade, enfim, dentro do contexto familiar também, homem, mulher e criança, eu me vi muito perdida. Justamente porque vem traumas, vem questões de infância, vem inúmeras coisas. Mas eu acho que eu tô me saindo bem, assim, conseguindo trilhar um bom caminho e diferente da minha história pra Maju. Mas sabendo que ela também vai ter as questões dela, que eu também vou errar, que o Mazinho também vai errar. E é isso, né? Eu acho que o processo... Eu tô muito clara de que eu irei errar, que ela vai se frustrar e que faz parte dentro da nossa jornada enquanto mãe e filha. Você falou dessa diferenciação, começa mais ou menos nos 2 anos, que coincide com essa fase mais de birras, de
de uma criança um pouco mais geniosa, vamos dizer assim. Isso seria também a nossa função como os pais, seria no sentido de acolher essa criança e também de testar o que ela gosta e o que não gosta, para ela conseguir identificar quem ela é no mundo, não? Muitos pais, quando a criança começa a... Por exemplo, nas minhas leituras, eu chamo isso de crise de oposição ou negativismo, que é um marcador dos 3 aos 6 anos, mais ou menos, né? Vocês já estão falando de 2 anos, né? Mas, enfim, independente, pode ser um pouco mais para frente ou mais para trás, é importante a gente entender qual é a necessidade que está posta aí. Uma criança nasce indiferenciada e ela, se apoiada, se aprovada, porque também tem essa. A gente só se diferencia se a gente é autorizado pelo objeto de amor, né? Que, no caso, mãe, pai, ou quem cuida, quem materna, porque também não é uma questão só biológica, a se diferenciar. Tem muitas patologias que começam exatamente aí, entendeu? Quando a mãe não autoriza a criança a sair dessa célula narcísica, porque ela precisa mais do bebê do que o próprio bebê. E aí ele não se diferencia, não se constitui um ego claramente. Aí vem as patologias todas aí que o pessoal estuda. Mas, quando é autorizado, o bebê começa a testar o mundo. Ele precisa testar o mundo para descobrir os seus próprios limites. O que ele pode, o que ele não pode, o jeito dele fazer, que não é o jeito do outro. Ele começa a comparar. E o outro começa a existir. Outro elemento importante é exatamente a frustração. Porque se você não frustra o bebê, ele entende que é só ele pensar, a coisa acontece. Então, vai criando uma fantasia de uma pessoa muito forte, poderosa, o que não é real. Então, provocar um tipo de espera, pequenas frustrações, estimular com que ele construa com seu próprio esforço, colocar um bloco em cima do outro, ou fazer o carrinho ficar enfileirado, sem que você tenha que antecipar o sofrimento dele, a frustração dele. Tudo isso ajuda na construção egóica. Agora, não quer dizer que ele não vá lá e olhe para você e fale assim, desmanche e fale assim, eu quero fazer sozinho. Ok? Sim. Então, assim, muitos pais acham que isso é uma ofensa, que é uma agressão, uma falta até de amor ou de aprovação, mas não tem nada a ver com isso. É a necessidade de descobrir, então, quem eu sou a partir do meu potencial, né? E muitas vezes a gente determina tantas coisas, e esse não é determinar, criar estabilidade, rotina é o nosso papel. Mas tem coisa que a gente determina demais. Entendeu? Você quer ver uma coisa que vocês falaram? Lembre de coisas que têm a ver com a sua vivência materna. Mãe adora deixar os filhos lindinhos, né? E eu tive 2 meninos. E aí era uma crise, porque pro meu padrão, era aquela roupa. Pro padrão deles, não. Eles queriam só roupa de futebol. Né? Sim, é verdade. Então, assim... A gente precisa, de fato, impedir esse exercício deles de escolherem com que roupa eles vão em determinados lugares, ou mesmo até em festa. Né? E o que eles falavam? Eu quero brincar. Essa roupa não deixa eu brincar. Né? O que é mais importante? Eu chegar com meu filho todo embecado numa festa, ou que ele chegue arrumado, sim, mas confortável para que ele, de fato, exerça a liberdade da brincadeira, que é a coisa mais sagrada na infância. E que, na verdade, hoje em dia está sendo meio que tirada da criança, né? Porque se coloca na escola, natação, inglês, são várias atividades que ele não exercita o tédio. A criança não tem o tédio mais. O ócio criativo não existe mais. Para ela se frustrar, testar coisas, às vezes... não, eu vou colocar no balé porque eu sempre sonhei de ser bailarina. Não, vou colocar no futebol por causa disso. Às vezes por questões nossas, né? E aí vai se terceirizando as coisas e não deixa a criança ser criança. Você quer ver um processo de diferenciação bastante marcado na minha vida, que foi assim, eu levei assim como lição pessoal. Eu ia assistir o Zé Renato jogar handebol.
E aí, eu sempre fui expansiva, então eu torcia, vai que é sua, e tal. E aí não tinha como ele não notar que eu estava Na na torcida. plateia. E aí um dia ele chegou e falou assim, eu não quero que você vá me assistir. Porque quando eu sei que você está lá, eu jogo pior. E aí eu fiquei dos 9, 10 anos até os 19 sem ver. E aí um dia era um campeonato brasileiro lá no colégio, né, que vocês estudavam. E aí a diretora lá falava assim, você precisa ver seu filho, ele está brilhante na quadra, tá o colégio inteiro torcendo por ele. E eu não podia ir ver. E eu sabia que aquele mundo em torno dele era o espaço que ele precisava. Me emocionei porque às vezes a gente tem que se segurar pra deixar Exatamente. eles crescerem. A gente tem que perder como mãe para poder ganhar, Sim. né? E isso é um exercício desafiador, né? Como é. Agora, até voltando dentro do que a gente tá vivendo, dentro do que a gente tá passando, pra mim, eu sempre brinco, quando eu coloquei a Maju na escola, não teve adaptação dela, na verdade a adaptação foi minha. E aí eu comecei, talvez não com essa consciência que você trouxe agora, mas eu comecei a perceber de que ela precisa viver a vida dela e ser feliz independente da minha presença. E eu já até conversei muito isso com a Pan em vários aspectos de que ela precisa ser feliz se ela estiver com os avós e eu não esteja, ela precisa ser feliz com o pai, ela precisa ser feliz além de mim. A vida dela não sou eu, Sim. né? E isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador também. Porque eu também preciso ser feliz além dela. E eu acho que quando a gente começa a ter essa leitura muito cedo, como eu já tive, lógico que com acompanhamento e enfim, traz um pouco mais de leveza para a Sim. vida, né? Os processos se tornam mais tranquilos e o deixar a criança na escola, com os avós, enfim, seja lá com o que for, é muito mais leve. Porque, de fato, eles precisam, né, Dani? É um movimento importante. E eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. O que fazer para que você consiga com que seus filhos tenham uma infância feliz, segura, mas que a gente não sem a nossa presença 100% ali. Então, você vê como uma boa dose de autoconhecimento ajuda, né? Porque quando você se reconhece como pessoa apenas na maternidade, o peso que você provoca para a criança é muito grande, porque a responsabilidade dela é dela te fazer feliz e realizar como mãe. Mas aqui, vocês são mães, vocês têm uma vida social, vocês têm uma vida profissional, vocês têm outras facetas de realização pessoal. Então, a maternidade não está no centro do seu eu. E daí não pesa para a criança. Toda vez que eu vejo crianças que precisam viver para justificar a vida dos pais, elas ficam aprisionadas nessa função. Elas nem conseguem descobrir quem elas são. Porque elas vivem para proteger os pais de uma depressão, de um adoecimento qualquer, de um vazio. E aí, o que a gente precisa proporcionar para as crianças é essa autorização para ela dialogar com o mundo, mas com consciência de que ela só vai poder fazer isso porque a gente está aqui, acolhendo, amparando, servindo como uma base, como um lugar, um ninho que ela pode voltar quando ela precisar. Então, ela vai e volta. Tem características assim, de crianças que estão em lares que estão em muito conflito, ou na iminência de uma separação, ou mesmo de morte. Elas não gostam de dormir na casa do amiguinho, ou ficar longe. Elas querem ficar perto, porque elas têm uma fantasia de que elas estão cuidando, né? Muitas vezes os casamentos são colados por conta das crianças. E isso fica muito pesado. E as crianças percebem isso, né? Sim. Desde muito cedo eles conseguem, né, perceber. É um movimento inconsciente isso, Dani, que eles conseguem ter essa ambientização do que acontece dentro de casa. Porque eu, às vezes, fico impressionada com a Maria Júlia, com o quanto ela tem um entendimento. Lógico que não, sei lá, se é não consegue consciente verbalizar, ou não, né? mas ela consegue perceber o que tá acontecendo, os espaços onde ela tá, sabe? É um movimento que ela faz de forma... A linguagem é uma coisa muito poderosa.
E ela não se dá só na verbalização. Ela começa pelo movimento, pela linguagem corporal. E depois, a entonação de voz, ela comunica mais do que a palavra quando a gente é muito pequeno. Só depois que se constitui o pensamento conceitual, que o significado, então, ele vai predominar em relação à entonação de voz, por exemplo. Então, você pode estar falando eu te amo aos berros, com um grau de agressividade que a criança vai entender que aquilo não é um elogio, não é uma palavra efetuada. Ela vai pela entonação de voz, entendeu? Entendi. E quando você está ali numa discussão e tal, é isso que a anteninha dela está capturando. O gesto, a mímica, o rosto, né? Às vezes até a respiração. Eu percebo que quando, às vezes, eu tô um pouco mais nervosa na hora de amamentar, o tufiquinho demora mais a dormir. Sim, sim. Quando eu tô mais calma, até de madrugada mesmo, que você ainda tá sonolenta, ele dorme rapidinho. É uma linguagem não verbal. Então, ou então dorme com a mãozinha muito fechada e não relaxada. Assim como a gente também lê o não verbal deles, eles estão lendo o nosso. Então, o ambiente saudável para o desenvolvimento é esse ambiente que cria uma certa constância, que a gente chama assim, aventura com segurança, né? Os pais pensam aquele ninho, aquela escola, a própria casa com segurança, mas ao mesmo tempo com uma certa instabilidade, imprevisibilidade, que você sabe que aquela criança vai dar conta, porque ela precisa, né, lidar. Vai subir uma escadinha, né? Então, você está ali por perto, está cheio de coisas ali por perto, mas ela precisa desse desafio. Ela precisa que a gente mostre para ela que o mundo é desafiador, mas que ela tem ferramentas para lidar com esse mundo. E que se ainda não tem, ela tem potencial para desenvolver e ela não está sozinha nessa tarefa. Entendeu? Porque a maioria das crianças que desenvolvem um quadro de insegurança, elas se sentem muito oprimidas diante do mundo. De onde elas tiraram isso? Se não daquilo que a gente comunica para elas, seja porque nós nos sentimos oprimidos, seja porque a gente teme esse mundo que vai os nossos filhos. E aí eles se veem como na imagem que os pais mostram para eles. Eles se veem indefesos. Quem está indefeso e vai enfrentar um leão lá fora, sai da barra da saia? Não sai. Quer ir para a escola? Não quer. Porque se sair, não sabe como vai fazer para se defender. Então, essa imagem constituída logo nos primeiros anos de vida, que pode ser um espelhamento de como os pais se veem, ela pode autorizar a criança ou não, né, nesse processo. Como é importante, né? Esses primeiros anos, você falando aqui, passam 1000 coisas do meu Deus do céu. São fundamentais, né, no processo de desenvolvimento. E como que seria... Como lidar? Porque independente de tudo isso que você trouxe, a criança no dia a dia, ela vai. Tem dia que ela tá mais tranquila, tem dia que ela, por algum motivo, fazer tudo ao quer contrário. fazer tudo ao contrário. Enfim, eles estão em constante aprendizado, nesse descobrimento do eu, e enfim. Como lidar enquanto os pais para trazer esse ambiente seguro e saudável emocionalmente? Porque às vezes, eu imagino que eu sei, né? Eu converso com a Pamela. É muito comum que um dia ou outro, que eu não esteja legal, que eu não saiba administrar as emoções da Maju, não tô conseguindo nem as minhas, quem dirá as dela. Mas, no geral, como conseguir administrar esse ambiente saudável para as nossas crianças? Então, primeira coisa é você admitir quando você tá bem ou não tá. Admitir para eles mesmo. Mamãe tá cansada hoje. Hoje tá difícil. Hoje eu não tô conseguindo acolher o seu choro direito. Me dá um tempo, eu preciso respirar. Né? Então, assim, reconhecer para o teu filho mesmo que você não é o supra-sumo. O Zé Renato tinha 3 meses de idade. Não, ele era recém-nascido. E ao entardecer, eu sempre tive uma certa melancolia, desde bebê. E esse entardecer me trazia muita... E trazia também situações específicas. E nesse dia, ele estava chorando e tocou a campainha e eu sabia que não ia ser uma situação fácil para mim. E aí eu pedi para ele, me ajuda. Não vai ser fácil, eu preciso da sua ajuda.
E ele ficou calminho. A gente acha que bebê não entende, mas entende tudo. Eu acho que a gente faz esse processo que você disse, da linguagem não verbal, porque quando eu falei para ele, eu também eu também me acalmei. Então, faz sentido. tinha uma linguagem ali que se eu não conseguisse trocar com ele, ele ia sentir a minha atenção. É um pedido de ajuda, de certa forma, né? Às vezes a gente acha muito que não pode contar com uma criança, digamos assim. Mas, de certa forma, né? Você tá pedindo e foi atendida. Então, é saber assim, você é um outro que está comigo e eu sei da minha responsabilidade que eu vou te acolher. Também não é assim, né? Lógico. A criança não me dá acolhe pra... o tempo todo. Não. Sim. Agora, como é que eu acolho? Eu acolho numa atitude empática e de colaboração. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é quais ferramentas a criança precisa desenvolver para que essa emoção se desenvolva na perspectiva da autorregulação. Acho que é disso que vocês estão falando. Como ajudar as crianças a se autorregularem. Isso mesmo. Então, tem uma ferramenta, um instrumento psicológico maravilhoso, que é a linguagem. E essa linguagem, ela começa lá, a gente está falando todo o tempo dela, no movimento, no diálogo tônico corporal da mãe e bebê, ou de quem materna com o bebê. E é por isso que eles percebem a nossa atenção, porque há um diálogo tônico. E aí, essa linguagem do livre brincar, dos movimentos amplos, do faz de conta, ela vai possibilitando a fala. E aí, a fala é uma aquisição da humanidade que liberta a mente humana. Porque quando eu falo daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu não estou vendo e daquilo que já aconteceu e do que pode acontecer e daquilo que nem vai acontecer porque é imaginação. Então, a fala, ela traz para a gente uma liberdade da mente para a gente poder falar do mundo interno, falar do mundo externo. Aí vem o trabalho incrível que a literatura infantil traz, está aqui à disposição. Inclusive, eu sugiro para vocês fazerem programas com as editoras de Cuiabá, né? E também sobre livros infantis. Os brasileiros são ganhadores de prêmio internacional. Legal. Então, tem muito uma dimensão poética, estética, que a criança pode ganhar muito. Porque, assim, eu trabalho muito com narrativas. Então, muitas vezes, às vezes, narrativas construídas pelas próprias crianças. Então, a gente pode dizer assim, sabe aquela história que você criou sobre o menino tal? Então, vamos usar um exemplo concreto das crianças. O Reizinho Mandão, da Ruth Rocha. E aí era uma criança que queria mandar. Acabou que, enfim, deu tudo errado. Ela perdeu o reino dela e virou sapo e sumiu. Ninguém sabe onde foi parar o Reizinho Mandão. Então, toda hora que existia uma relação de mando desproporcional, eu, ao invés de ficar chamando para falar, isso aqui não é legal, eu já sacava a metáfora. Mas você tá igual o Reizinho Mandão. Para, mãe, não é nada disso, entendeu? Aí a gente começava, ou então, por que não é um Reizinho Mandão? Me explica por quê. Então, a literatura, ela constrói metáforas, imagens e figuras de linguagem, e você pode apoiar nessas imagens para se comunicar com as crianças, e as crianças também usar para se comunicar. Agora, esse é um saber muito refinado da psicologia infantil, e você tem que ter muita ética para usar, porque você pode usar também para ferrar a cabeça da criança. Entendeu? Assim, já fizeram com a gente medo do homem do saco, medo do lobo mau, usar todas essas riquezas para aprisionar, para não ajudar na emancipação. Então, é a mesma ferramenta. A linha é tênue, né? Muito. E ética. Acho que é uma questão ética, né? Hoje a gente está falando de uma visão de criança como sujeito, não mais como objeto dos adultos, né? Como foi nossos pais, nossos avós. É um sujeito que fala, que pensa, que produz sentido. E aí, é você reconhecer isso, né? Muita linguagem plástica, desenho, pintura, construção narrativa, faz de conta. E aí você vai entendendo como é que a criança está se organizando internamente.
Tem como usar telas para fazer isso também? Porque hoje em dia é muito difícil não criar uma criança com telas, né? Sim. Ainda mais que ela vai para a escola, o coleguinho tem, enfim. Mas acho que como saber utilizar essas tecnologias que é o ponto-chave. Sim. Igual você falou dessas narrativas, né? Tem a parte, quem utiliza para o bem, ok, né? Mas dá para utilizar para o mal também. Pois é, a gente está vivendo num mundo contemporâneo agora que não só a tela, mas o preciosismo, a ideia de que você pode fazer uma coisa perfeita, ela está cada vez mais dentro das nossas relações, né? Então, as crianças estão se cobrando muito de fazer o desenho perfeito, de não errar, e o individualismo está imperando. Então, esse nível de... a sociedade da imagem, do que é belo, que está aí, ninguém sofre no Instagram, né? Tudo é felicidade plena. Então, isso leva crianças e adolescentes a uma ideia muito distorcida, obrigada pela palavra, distorcida da realidade. Então, o que está se observando agora? Um emergente chamado para alertar os pais de que tela na infância não. Tela na infância não. Deixa pelo menos chegar na adolescência. Por quê? Por conta da construção do eu. Se você está ali, naquela construção, onde o eu é totalmente consumista, porque você só existe porque você compra o Jurassic Park e tal. Você sabe que antes vinha na televisão, mas vinha numa onda muito diferente. Agora está muito agressivo. Então, todos os lados você não consegue escapar. Profissionais, se não me engano, é Daniel Becker, o pediatra. Daniel Becker. Falando abertamente sobre isso. E aí eu trago uma experiência dos meninos, mas também do João Antônio, que é meu afilhado, que é o meu neto de carona. Amigo da Maju. Que é assim, eu lembro falar um pouquinho das minhas estripulias com o Heitor, a gente curtia muito construir livros artesanais. E a gente fez um grandão, tipo, pega a cartolina inteira e faz um grandão e deixa a criança... Então, ele falava, eu escrevia e ele desenhava. Daí, no final, a gente grampeava e ficava curtindo. E a gente fazia muito junto isso. E quando o João Antônio nasceu, hoje ele está com 5 para 6 anos, eu fui curtir isso de novo, né, com ele. E quando a gente começou a brincar de desenhar, ele chorava muito, porque estava feio, porque eu não sei. E ele só conseguiu fluir depois que ele enfrentou esse medo de errar, esse medo do não sei. E aí, como é que foi? A gente estava conversando na sala, de repente eu olhei, e ele desenhando. De repente eu olhei, ele tinha feito o dinossauro dele. Que ele pegou a linha do perfil do dinossauro, fez assim, e depois fez um monte de bolinha. Como se fosse as corcovas, né? Sim. E fez a cabecinha assim, com um olhinho e uma boquinha. Quando eu li, falei assim, você conseguiu. E aquilo ali para ele, aquela relação do que eu que fiz isso, foi libertador. E a partir daí ele começou... Hoje ele é um desenhista. Ele sai para comer pizza com uma sacolinha, tem o caderninho de desenho dele, a caixinha de canetinhas e tal, e por onde ele vai, ele abre e sai desenhando. Aí o outro vê, poxa, João, me ajuda a desenhar esse, me ensina isso. Aí a criança sabe de si. Ela sabe que ela sabe. E o que ela sabe? Que mesmo que ela não saiba, ela pode tentar. Ela pode aprimorar. É muito empoderador isso, entendeu? Sim. Imagina se ele não tivesse descoberto isso. Ele poderia ter sido um desenhista frustrado. Ou então, enfim, né? Vai saber isso lá na frente. O nível de expressividade dele ia se resumir às telas. Sim. Entendeu? Que é um movimento que tem acontecido muito, né? E muito vem dos pais, porque os pais estão nessa busca também inalcançável de serem os melhores pais, de terem os melhores filhos. A que vai com um laço mais bonito, com um tênis mais chique do ano e reflete, né? O que vem de dentro de casa. E é isso. A velha dicotomia ter e ser, né? Exatamente. O que você tem não revela quem você é. O que revela quem você é aquilo que você consegue fazer com as suas vivências. Então, é aquela coisa, é uma habilidade que ele desenvolveu. Não chegou pronto.
Aí tudo bem, eu posso ir para uma tela e fazer um desenho digital. Perfeito, uma tela em branco, eu vou lá e faço um desenho digital. Agora, o que esses desenhos trazem? Como aquelas famigeradas matrizes ou caderno que a criança ganha só para pintar dentro. Uhum. Você não sabe, você não precisa desenhar. Seu desenho é feio, só pinta aqui, eu desenho para você. Não. As crianças precisam enfrentar a frustração do papel em branco, porque o ganho é muito grande. É porque o processo, né? Existe um processo de você começar e fazer um risco, e daqui a pouco você conseguir contemplar o desenho, como o João fez. Então é a trajetória Sim. mesmo, do você conseguir esperar, não é do dia pra noite, são de várias tentativas. Eu acho que até isso que você trouxe vai muito do que eu tô aprendendo ainda sobre a pedagogia Waldorf. Porque esses dias a diretora da escola da Maju estava me explicando sobre o processo do cozinhar do pão. Do quanto é importante fazer a massa, esperar descansar, aliás, amassar, esperar descansar, depois colocar no forno e, por último, contemplar e todo mundo comer e dividir aquele alimento. Então, a criança passou por todas as fases, ela precisou criar, esperar até estar pronto. E eu acho que é mais ou menos esse o processo que hoje as crianças não vivem, porque é tudo agora, 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 agora. E aí vai para uma infinidade de problemas que isso Exatamente. pode trazer, né? Quais são, inclusive, esses problemas? O que tem mais chego para você? Assim, você percebe uma diferença das crianças de hoje no seu consultório de crianças de 10 anos atrás? Então, você falou tudo, o processo. A gente está desaprendendo a respeitar processos. Então, você tem um nível de ansiedade maior. Porque se não existe processo, você quer tudo agora. Você pode tudo agora. E aí você não dá conta de lidar com a frustração. Então, a maioria das vezes, é um eu que chega já querendo tudo, é um eu que quer ser agradado o tempo todo e que não faz por onde. Né? Então, as crianças chegam desreguladas, os pais com medo dos filhos, com medo. E a criança no comando. O poderoso chefinho da casa, né? Inverteu. Então, peraí, gente. Aí você vai ver, tem um histórico, tem contexto, e ele é variado. Mas o que acontece é que elas... tudo bem, a criança ela é regida pelo princípio do prazer, ela é movida por isso. Mas se a cultura, se o processo educativo não faz uma crítica a isso e não mostra, opa, peraí, não é bem assim, portanto não frustra, e não traz ela para que ela descubra também que ela é sujeito da ação, que ela também é responsável pela produção do brinquedo, do pão, do livrinho que ela vai ler depois para mostrar para todo mundo que ela desenhou e inventou uma historinha. Se ela não se sente sujeito da ação, ela fica sentada no sofá e eu quero, e eu quero, e eu quero. E tem que estar tudo pronto. E aí, se não vier, ela se desregula. Então, a gente está no boom do autismo aí, então tem muitas crianças que fazem diagnóstico meio, acaba parecendo autismo e aí você vai ver... Não bem é assim. Você acha realmente que existe esse aumento no autismo ou hoje existe muito mais um diagnóstico que antes não existia? Então, esse é um grande debate. E aí, antes do autismo estar em voga, era o TDAH. Então, tem um grupo que chama Labirinto Autismo, que é da Federal Fluminense. Eu acho o pessoal muito, muito crítico em relação a isso. Primeiro, eles partem que diagnóstico é cultural. Você tem doenças que não existiam, mas não quer dizer que elas não existiam. Elas não eram nomeadas, não eram classificadas. E agora o que aconteceu com o autismo? Mudou a classificação. E aí ampliou muito. Então, o autismo 1 pegava gente que não era diagnosticado como autista. Pega hoje, né? Entra no espectro quem não entrava antes. O 2 e o 3. Então, aí vem a questão. Se você amplia muito, isso ajuda ou atrapalha? Na especificidade do diagnóstico. Então, esse pessoal do Labirinto Autismo tem debatido bastante sobre isso.
Porque parece que o diagnóstico te limita também, né? Tipo, se você falar, sou autista. Então a gente tem uns estereótipos específicos que a gente já percebe, né? De uma pessoa autista ou com TDAH. Olha, os debates sobre diagnóstico são maravilhosos. E um deles é esse. Que no final, você se perde como pessoa. Você deixa de ser Letícia, você passa a ser a que tem dislexia. Você carrega a doença, ela vira uma capa que te possui. Você perde a sua singularidade. Eu vi um pouco esse movimento na internet sobre mães que falam, eu sou mãe típica, eu sou mãe atípica. Sim. Pra que isso? A mãe do Miguel, do João. Do João, da aí? Maria e, enfim, a sua maternidade. Você não é isso, a sua maternidade não é sobre isso. Tem inúmeras coisas além, né? E aí acaba que realmente as pessoas se limitam a um diagnóstico e vivem 100% em volta daquilo, né? E o quanto isso, com certeza, também, mais uma vez, interfere 100% na criação. Do mesmo jeito que o mundo ele está estimulando o individualismo, ele está estimulando a ansiedade, porque o tempo de produção, o tempo de tela gera uma dinâmica neurológica específica, também está gerando dificuldade de estar com o outro. Então, reconhecer que é um fenômeno que é constitutivo, que as pesquisas sobre a questão genética estão avançando, mas também reconhecer que em alguns casos você tem todo um contexto que precisa ser muito bem investigado para fazer diagnóstico diferencial, né? Dani, agora até trazendo assim, mudando um pouquinho a pauta do que a gente já trouxe até agora. Muito se fala sobre a rotina noturna, sobre sono na primeira infância. E eu gostaria de saber de você, o quanto isso realmente é importante, fundamental, assim como a rotina do sono, também trazer uma rotina em específico para a criança. Crianças realmente precisam de rotina? Precisam. Quanto menor, mais ainda, né? Rotina, estabilidade de ambiente. Não quer dizer que tenha que ficar só dentro de casa, não. Mas no campo da educação infantil, o grande debate das creches foram que as creches foram uma luta das mães trabalhadoras. Mas depois elas se tornaram direito das crianças. Mais do que direito das mães que trabalham fora, é direito das crianças, ter um espaço de socialização. Então, lá na década de 1960, o debate foi, e agora? A criança vai perder o lugar estável e aí ela vai ter um processo de patologização, porque, né, são várias pessoas cuidando dela, não é só a figura materna. E aí teve um grande debate dentro da psicologia de que a criança, principalmente da psicologia do desenvolvimento, que ela lida muito bem com variações de até 4 pessoas na rotina diária dela. Então, você pode ter a mãe em casa, 1 ou 2 educadoras na creche, uma de manhã, outra à tarde, por exemplo, sem grandes prejuízos para a saúde mental. Agora, o que gera prejuízo? É essa criança que está construindo essa imagem corporal, essa inteligência prática, ela dormir numa casa, aí sai, tira a criança daqui, ela dormindo, leva para outra, ela acorda já em outra, sabe? Sem ter entendido o percurso. Uma das coisas que eu falava para os meninos era, dependendo da idade, nós vamos agora para casa da vovó, vamos almoçar lá, a gente brinca um pouquinho com ela e tal, depois nós vamos voltar para casa. Então, eu não permitia que eles fossem um saco de batata que eu levava. Só vai e volta, né? Porque aí, simplesmente, o que a criança faz? Ela faz um corpo relaxado, te dá a mãozinha e você arrasta ela. Porque ela não tem autonomia nenhuma, ela nem sabe o que está acontecendo, ela está só seguindo o fluxo, né? Então, ter rotina é bom, mas ela não precisa ser entendida de uma forma engessada. Essa criança pode ir para a escola, voltar, ir para a casa da vovó, voltar e ter lá os espaços que ela vai reconhecendo aos poucos, ela vai ampliando. E aí, como é que tem a história do primeiro espaço da criança é o seio materno. Depois ela domina o berço, depois o chão do quarto, depois a casa inteira. E assim ela vai ampliando o mundo dela. Já tô na casa inteira também. Não, você já dá para além da casa. É verdade, além da casa. E como que faz com pais separados, por exemplo? Porque aí são 2 rotinas, né?
Provavelmente, porque ele fica uns dias na casa do pai, na casa da mãe. Como que faz com... Então, se são pais bem conscientes, né? Toda a definição vem a partir da necessidade da criança. Então, tem que fazer adaptações, sim. A criança até 2 anos, ela fica mais com a mãe. O pai, ele chega, ele é presente, mas ele procura não... mudar muito essa rotina. Não ficar muito tempo com a criança fora da base de segurança da criança. Aí ele vai introduzindo a criança aos poucos na casa dele, né? Na medida que ela também não está em amamentação. Então, tem todo um cuidado, né, de bom senso em relação a isso. E aí, isso sendo respeitado, a criança entende muito bem a questão da separação, entende muito bem a questão de que a casa do papai é um pouco diferente da casa da mamãe. Para o papai dá para brincar e, de repente, não guardar tantos os brinquedos, mas como a mãe tem que guardar sempre, não tem essa. Então, eles vão entendendo essas nuances. A questão principal é quando é bebê mesmo e as estruturas mentais que estão em formação, elas estão mais frágeis, né? Uma coisa assim, a criança já sabe falar. Já sabe colocar seus sentimentos pra fora, né? Porque vocês falaram de trauma, né? O que é trauma? É aquilo que a gente não atribui significado. Fica com aquela emoção, você não tem lugar para ela. Não sabe nomear. Por isso que a linguagem, ela é importante. E dentro, eu imagino, né, que até nessas situações de pai e mãe separados, enfim, existem inúmeras situações em volta disso. Como perceber uma criança fragilizada? Como perceber que uma criança precisa de um acompanhamento? Qual o sinal de alerta para os pais? São vários sinais. A gente chama isso de sintoma, né? Mas, se ela... Desde um sono agitado, dificuldade de comer, ou fixação de comportamentos, ou seleção extremada de alimentos, apego exagerado. Uma coisa é passar o dia inteiro trabalhando, uma tarde inteira, você chega, a criança quer colo. Outra coisa é você tá em casa e a criança não quer sair do colo, não quer sair do peito, sabe? A gente chama de uma estratégia de regressão. A criança regride até para conseguir se organizar. Sabe quando você tá doente, você fica meio regredida, né? Você fala assim, eu tô dodó, então... Quer ficar na cama. Geralmente, quando as crianças ficam doentes, elas ficam assim, né? A gente também fica. Então, quando a barra tá muito pesada, elas regridem de uma forma que chama muita atenção. Né? E aí tá onde os pais, né, o cuidador, enfim, precisa... É hora de dificuldade aí depende da palheta, da personalidade do sujeito que está em desenvolvimento. Tem uns que são mais controladores, tem outros que querem ficar colocando os objetos em ordem. Criança mesmo tem esses padrões, né? Muito choro... São muitos, são né? Muitas linguagens. Coisas que fogem do considerado normal, assim. O que a gente entende como uma criança que brinca sozinha numa boa, brinca com o outro numa boa, se defende se atacada, ou tenta negociar. Isso é um comportamento que você pode ensinar para a criança. Comportamento de troca. Pode não, deve, na mediação, né? Enfim, ela tenta resolver os perrengues dela. E quando não resolve, pede ajuda, né? Agora você tá falando aqui, eu lembrei. Que bom que você tá aqui, que eu já vou te perguntar agora uma consulta minha. E quando acontece a primeira mordida? Eu acho que também agora que eu tô vivendo isso, né? Segunda-feira passada, Maju chegou com a primeira mordida e eu já sabia que tinha algumas amiguinhos já tinham sido mordida e também teve uma que mordeu e depois revidou a mordida, enfim... Esse movimento tá acontecendo, sabe? Certo. A mordida é algo bastante conhecido pelas professoras da educação infantil. Por quê? Porque você observa que a maior incidência de mordida é antes dos 2 anos. A idade dela. Por quê? Porque não verbaliza. Então, morder é uma tentativa de se comunicar. Agora, cria-se um estresse danado entre as mães. E aí, acontece uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer, que é a identidade do mordedor. Lá na escola dela, eles não falam. Eles não falam, mas todo mundo já sabe. Pra evitar. Por quê? Porque a criança que morde, ela não entende que do outro lado tem um ser humano que sente dor.
é um objeto, uma boneca. Sim. Entendeu? Então, esse objeto que tira o brinquedo da mão dela, que frustra ela não vai dizer, para, sua Foi chata. exatamente isso. A professora, ela aborda, né, contando o que houve da situação, mas não fala quem foi o mordedor. E eles estavam numa disputa de brinquedo. A Maju conseguiu tomar o brinquedo, e aí o amiguinho ficou sem, e nessa Então, veio a mordida. ele poderia falar, me dá, é meu. Eu Mas quero. como ele ainda não tá desenvolvido esse ponto, usa-se o motor, o movimento para se comunicar. E a mordida nada mais é do que isso. E também existem outros fatores para mordida, porque eu percebo comigo em específico. A Maju tá numa fase, porque aí vem dentição, tem inúmeras outras coisas também, né? Muitas vezes ela tá me abraçando com frenesi, aquela coisa, me beijando, e de repente solta Sim. uma mordida junto. Então, Sim. às vezes eu vejo em situações comigo que já aconteceu, até como um ato de amor, De seria. alívio de tensão. Né? faz sentido. A gengivinha, assim, né? E ela, como tem o mordedor, tem a bochecha da mãe, né? Então. Uhum. E também tem pais que fazem carinho assim, mordiscando. E aí vira um comportamento aprendido. Porque eles não têm Entendi. noção do limite, né? Do que dói e o que não dói. Sim, Mas sim. a rigidez da identidade do mordedor é que depois, para a criança sair dessa, demora muito. Porque é o padrão que ela conhece. Fixa ali. E todo mundo ali, o eu se constrói na relação com o outro. Se todo mundo, cuidado com o mordedor. As Sim. professoras, elas ficam tensas. Sim. Elas mesmo podem falar uma para outra, cuidado, fulaninho morde. E aí o fulaninho tá ali, ele tá sendo reconhecido no grupo como mordedor. O que mais a gente quer? É um lugar para chamar de seu, né? Seja ele qual meu. for, Seja né? ele qual for. E você falou das cuidadoras, que né, entre elas, às vezes elas se identificam o mordedor, né? E eles percebem, tem a linguagem corporal que eles entendem também. As próprias crianças começam a ficar com medo, começam a fugir. Então, quando você vê que uma criança está muito cristalizada nesse padrão, ou ela não está conseguindo desenvolver a fala, ou não está aprendendo a colocar as emoções, usar a fala como um meio de expressar a emoção, o pensamento, ou está tão marcado esse lugar para ela que ela não está conseguindo se enxergar de outro modo. Aí ela fica ali. Sim. E existe terapia pra criança tão pequenininha assim? Dá pra levar no psicólogo até desde pequenininha? Dá, porque a gente não lê só o verbal, a gente lê o movimento, né? Uhum. Geralmente, quando é muito bebê, a terapia é mãe e bebê. E Dani, eu fiquei nessa situação assim ai meu Deus, o que eu faço com a Maju, né? Porque ensinar a morder de volta, eu não vou fazer isso. Mas ela precisa, de certa forma, saber se defender. E aí, pra mim, foi aquela dificuldade do que falar, o que fazer. Não sei se fiz certo, mas o que falei foi: filha, se alguém te morder, não deixa. Segura o amiguinho, empurra o amiguinho. E fala, para. E aí eu fiquei, será que é isso mesmo? É isso mesmo. Porque olha o que aconteceu. Isso foi numa segunda. Na quinta-feira, aconteceu na segunda passada. Na quinta-feira, a professora falou, olha, ela tá empurrando todo mundo, porque todo mundo que chega perto pra abraçar ela, enfim, ela acha que vai morder. Eu falei, ai, meu Deus. Ela generalizou. Aí é uma questão de processo. Aí como que ela vai... Quantos anos ela tem? 1 ano? 1 ano e 3. Como que ela vai diferenciar a intenção do outro? Olha como ela é inteligente. Sim. Mas ainda não chega lá, né? Sim, claro. Porque o outro ainda para ela é um objeto. Para ela entender que o outro vem morder, ela precisa entender a intenção do outro. Sim. Ela não dá conta ainda. Então, via das dúvidas, empurra todo mundo. Então, é a mesma coisa. Ela pode virar, a Maju derruba, né? Sim, sim. Chega perto da Maju que ela vai te derrubar. Então, é isso. É entender que são processos. E que são crianças que ainda têm que desenvolver algumas habilidades que estão em curso e que está tudo bem. Agora, se as mães pirarem em cima disso e criar uma neurose em cima das professoras, elas vão ficar inseguras. Sim. Né? E cria um desgaste onde não precisa. Eu até achei... todo mundo fala sobre a mordida, né? E tadinha, ainda foi no rosto, na bochecha. Então era bem evidente, todo mundo que via a Maju sabia que ela tinha sido mordida, porque o roxo ficou bem, bem claro. Mas achei que foi bem tranquilo. Acho que as pessoas problematizam demais. Eu fiquei pensando, caramba, uma criança de 1 ano e meio mordendo outra de 1 ano e 3. Como que você vai... É diferente de uma negligência. Aqui em Cuiabá, um tempo atrás, aconteceu numa creche,
23 mordidas na mesma criança. Meu Deus. Tadinha. Aí, o secretário de Educação ligou para trocar uma ideia na época e falou assim, tem como a gente problematizar a criança que mordeu? Eu falei assim, 23 mordidas, desculpa, não tem. Foi negligência do adulto, né? Sim. Por quê? Porque a pessoa saiu, deixou todo mundo dormindo e demorou para voltar. Entendeu? Uma mordida, tudo bem. Sim. 23, não dá. Não dá, realmente não dá. É impossível. Eu lembro que quando na faculdade eu fiz estágio numa creche que a menininha, o movimento dela era o quê? Toda vez que eles brigavam entre si, a cuidadora fazia eles se abraçar. E aí ela batia em todo mundo, porque ela queria ser abraçada depois. E aí a gente foi estudar em casa, depois o que acontecia? A mãe tinha problema com o pai, então ela tinha esse... Ela via, né? Via. Então, a questão não é abraçar e dar beijinho e agora nós somos amigos. Não, isso é uma questão para a educação. Qual é o problema que precisa ser mediado? A Maju tomou o brinquedo? Maju, qual que é outro brinquedo que você pode oferecer para o seu colega? É focar no conflito e mediar ali. Né? Tomou, levou mordida, depois deu um beijinho no lugar e pediu desculpa, tá tudo bem? A criança aprendeu a negociar? Não aprendeu. Uhum. Vai acontecer de novo. Sim. Entendeu? Sim, e ela grande ainda, vai acabar na força. Ou então o adulto fez, vocês não querem dividir? Então me dá aqui. Pega a bola e coloca lá no alto. Não vai ter pra ninguém. Ensinou a mediar? Não. Ela brinca, depois você espera, depois é a sua vez, e aí o adulto fica ali por perto. Esse é o trabalho da educação. O legal é conduzir, então, que faça essa troca. Porque, às vezes, até quando nós estamos juntos, né? Tá? A Maju com o Tufiquinho, que tem essa diferença. A Maju é maior do que ele nessa fase que eles estão. É muita diferença, né? São 6 meses? 5, 6 meses. 5, 6 meses. Mas é muito. Hoje é muito, né? Essa diferença entre eles. E ela não se sente... Quando ela tá com adultos, ela compartilha tudo. Mas se ela tá com uma criança, ela não quer compartilhar. Porque ela se sente... Ameaçada. E aí eu sempre fico, meu Deus, eu tiro o brinquedo pra dar pra Tufiquinho. Porque se Tufiquinho pega um brinquedo, ela toma o brinquedo. E ele também quer o brinquedo que tá com ela e aquela. Como conduzir isso, sabe? Então, tem horas que... isso a gente tem que tomar... Aí, de novo, vou lembrar de Zé Renato. E Vinícius. Os dois, a gente num espetinho, todo mundo junto. E Vinícius com um carrinho vermelho lindo. Zé Renato foi lá, me dá. Falei assim, filho, o carrinho é dele, deixa com ele. Zé Renato, me dá. Ele sempre foi muito de não trazer o problema. Eu via o problema acontecendo, mas eu não sabia os motivos, até hoje. Aí, Zé Renato, deixa com Vinícius. E ele, turrão ali. Aí eu dei uma dura nele, aí ele desabou. Aí ele desabou, veio assim, o carrinho é meu! E eu não sabia que o carrinho era dele. Porque chega uma hora que você nem sabe mais que brinquedo seu filho tem. Aí eu, foi mal, né? Por quê? Porque alguns brinquedos, para criança, é a extensão de si. Então, não adianta você forçar seu filho a dividir, porque aí sim você está entrando numa seara meio abusiva, violenta. Existe uma projeção da criança com o brinquedo, principalmente os brinquedos preferidos. Então, o ideal seria não levar em passeios abertos? Do tipo, filha, quais brinquedos você não quer dividir? São esses? Então, esses ficam em casa? Sim. Os de estimação dela, igual fazer uma limpa para doar. Sim. Se a criança está dizendo esse não, deixa lá na gaveta, que ela não está brincando, mas também não quer doer. Ainda faz parte dela. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu vejo, às vezes, uma forçação de assim, você tem que aprender a dividir, você tem que aprender tal coisa, porque senão, lá no mundo, lá fora, você tem que aprender que tudo tem que dividir. Às vezes, eu vejo que muitos adultos forçam essas questões, sabe? Você tem que cumprimentar fulano, você tem que abraçar. Sim. E as crianças, às vezes, não sentem chega vontade. Tímido, você fala assim, ai tia, daqui a pouco, né? Dá uma aliviada. Por quê? Por que isso existe? Porque a gente quer provar que a gente é pai, mãe, modelo, que a gente quer se realizar através dos filhos. Então, meu filho é bem resolvido, meu filho é bem educado. E aí você atropela o seu filho, né? O tempo que ele precisa para se autorregular. E é normal você chegar num ambiente que você não conhece ninguém, você ficar mais recuado. Aí agora a gente às vezes... às vezes a gente quer que a criança chega sorrindo pra todo mundo, brincando com todo mundo, e não é normal, Porque a gente né? quer que eles sejam o nosso ideal de eu. Sim. E eles são eles. Então,
dá uma aliviada, daqui a pouco a criança relaxa, já tá ali, já tá, sabe, mais espontânea. Então, assim, não entender que o filho é objeto do nosso desejo, é entender que ele anda com as próprias pernas também, e para que ele consiga andar, ele precisa desse apoio, desse suporte e da nossa permissão para que eles sejam sujeitos, né? E assim, para mim, a Heitor é um filho que ensina muito para mim até hoje, né? E ele é um filho que frustra os meus desejos. E ele frustra sabendo que está frustrando, e ele sorri. Ele sorri, é como se ele dissesse assim, eu sei que você dá conta de mais essa, entendeu? De mais essa frustração. E alguns, assim, na infância deles, falam assim, você está educando para eles falarem, enquanto os meninos estão sendo educados para bater? Assim, eu não tô educando o filho para eles serem heróis aos 7, 8, 9 anos. Esse herói que você vê da Disney, eu tô educando para que eles saibam se colocar no mundo, né? E mesmo que seja difícil, que no início eles apanham. E Zé Renato ficou 1 ano isolado na escola lá de vocês, porque ele tinha um líder lá no grupo que era o líder muito agressivo. E ele não... Foi até um menino que derrubou ele no futebol, quase quebrou o braço dele, porque ele era líder, ele não admitia perder na bola. E quando ele perdeu na bola, ele foi lá e se vingou. O grupo inteiro viu, e a partir daquele momento o menino deixou de ser o líder idolatrado. E eu falava assim, eu acredito no poder da palavra. Hoje, aos 7 anos, 9 anos, a palavra para eles funciona pouco. Mas quando eles tiverem 16, 17, 20, 30, é a palavra que vai salvá-los. Porque o mundo civilizado, o debate, ele é valorizado. E hoje o que eu vejo, principalmente em Heitor, que é mais para fora, é ele conquistando as coisas dele pela palavra, pelo argumento, como vocês estão fazendo aqui. É uma agressividade que você consegue dar contorno e realizar coisas falando, pensando, elaborando. Essa é a ferramenta que a gente tem que... E não adianta a gente fazer isso só quando chegar a adolescência. Já é tarde, tem que começar agora. Pequenininho mesmo. E por isso literatura infantil, narrativa, movimento. Isso tudo é um grande repertório para que as crianças possam usar a seu favor. E aí os problemas que a vida vão trazer são complexos demais. Tem que ter palavra, né? E mesmo assim ainda vai faltar para dar conta das nossas emoções. A vida é feita de altos e baixos, né? A gente tá aqui se encaminhando, né, Pan, já pro final. Por mim, podia ficar mais umas 3 horas. Também uma aula pra gente. E nós temos um quadro aqui, que são 2 potinhos. Um potinho são com frases voltadas pra maternidade. Tem várias. E aí eu preciso que você tire uma e leia pra gente. E depois escreva uma frase, uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes. Enquanto você lê aí e vai pensando sobre a reflexão que vai fazer em cima dessa frase, eu gostaria de agradecer a minha produção, ao Estúdio Pátio, que fica aqui na 24 de outubro, em Cuiabá. Agradecer a Arto, né, Pan? Arto Interiores, que fornecem os mobiliários aqui para o podcast. Então, se você precisar de mobiliário solto, fala com o Tufi, que a gente fica aqui no bairro Quilombo, em Cuiabá. Além disso, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, também acompanhar a gente aqui no YouTube, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, ativem o sininho. Instagram, TikTok também. Dani, depois eu também quero que você fale para os nossos ouvintes onde é que te encontram nas redes sociais, onde é que você atende, onde é que você tá aqui em Cuiabá. Então, eu tenho um perfil no Instagram que chama Doutora Ana Tsuru, que é um projeto do trabalho da psicologia escolar, que é hospitalar, na verdade, que a gente abriu na época do coronavírus, do Covid, a gente não podia ir no hospital, então a gente abriu o canal, um grupo de pesquisa Psicologia da Infância, que eu coordeno, para conversar com as crianças. E aí a gente viu que não tinha muita criança no Instagram. E aí ficou um canal
de diálogo com o pessoal que faz mestrado, doutorado, professores, enfermeiros, pediatras e também dos pais e mães que gostam de psicologia, do desenvolvimento e tal. E também discute educação infantil. Então, doutora Ana Tsuru é o nome da personagem, né? Legal. E o meu consultório... Pra quem gosta de narrativa, tá perfeito. Tá perfeito. O meu consultório fica aqui no Santa Rosa Tower, né? Tô lá atendendo as crianças e adolescentes. Legal. Então, sigam para você encontrarem a Dani. Sigam ela no Instagram. E aí, Dani, já refletiu? Além disso, para vocês que querem fazer contato e patrocinado com a gente, estamos abertos. Agora vai ter um tempinho ali de 1 mês para quem quiser fazer parceria. Então, nos procurem via Instagram. Cegonha Talks, @Cegonha Talks. Exatamente. Pode mandar um direct, pode mandar deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, que a gente entra em contato, não tem problema. E é isso, Dani. Refletiu? Então, a sua frase a minha primeiro. frase é: você escuta para responder ou para entender? Eu amo Eu essa. tô falando que todas as frases estão... Todas as Essa frases profunda. deram certo. Por quê? Quando eu tô ansiosa e eu tô no lugar da menina obediente, né? Da primeira filha, da filha mais velha, que tem que realizar o desejo do pai, da mãe, eu escuto para responder. Porque eu quero ser a primeira da sala, né? Quero ser aquela... Que dá a resposta certa. Quando eu tô no lugar de mãe, de psicóloga, eu tento me esforçar para escutar, para entender. Então, minha resposta é: depende do meu grau de ansiedade. Entender pressupõe dar espaço para o outro ser. Nossa, perfeito. E aí, tem uma música que eu adoro, que eu sempre trabalho com ela, do Paulinho Mosca, que fala do seu olhar. É olhar, e eu levo isso muito para o trabalho com os bebês e com as crianças pequenas, que é: gosto mais do mundo quando posso olhar para ele com você. Quer dizer, o cuidar é o estar com o outro, ao lado do outro, na parceria com o outro. Tem um filme lindo, um documentário chamado Passeando com Tintim, vocês já viram? Já ouvi Não. falar, mas não É vou uma até anotar. gracinha, é uma pra eu gracinha, assistir. vale super a pena. Passeando com Que é Tintim. um bebê passeando, é simples. A mãe filmando o passeio do Tintim, narrando esse passeio. E ela olha para onde o Tintim olha. Então, é gostar mais do mundo quando pode olhar para ele com o outro, né? E esse é o olhar que constitui o sujeito, que mostra para a criança que ela é um outro que olha e eu estou olhando para onde você olha, né? E para mim essa é a imagem, né? Tem uma fotinha no meu Instagram que eu coloquei, é um mar, Zé Renato da Dumont com Heitor olhando para o mar assim. E eu tirei a foto deles de costas, né? Então é saber que o mundo está aí, eles são parceiros e vão lidar com o que tiver pela frente, né? E que a gente vai estar sempre aqui, né? Então, Dani, muito obrigada. A gente Foi um termina episódio essa emocionante. emocionante. Pra quem não sabe, a Dani, na verdade, pra mim, tia Dani, mãe gente, do, né, tia do Dani. José Renato, meu amigo de infância, desde 10 anos a gente estuda junto e caminhamos juntos, lado a lado na vida. São muitos momentos, né? E então, muito obrigada por ter topado participar conosco Foi desse uma delícia. projeto. É um carinho muito especial, porque, né, a gente se conhece... Eu conheço há pouco tempo, né? Mas você tá na vida do meu esposo a vida inteira. Sim. Cuidou dele quando ele precisou também. Então, eu sou muito grata por tudo. Que isso, meninas. É lindo ver o desenvolvimento humano em vocês, né? Lindo ver a maternidade fluindo. E vocês com coragem enfrentando a vida, né? Se instrumentalizando, sabendo que não estão completas e buscando conhecimento, autoconhecimento. É isso que os pais podem deixar para os filhos, né? É essa coragem de enfrentar a vida. E é isso, vocês terminam hoje o episódio do Ave Cegonha Maria. Talks de Vocês colocam duas lencinho. mães. Da Lencinho. próxima, lencinho, com 2 mães jovens e uma mãe que já tá na trajetória há longos anos, mas que continua com filhos sempre demandando e Sim, sendo suporte, como né? a vida quer. Como a vida quer. Muito obrigada, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.